Sim, amiga. Eu tenho duas Rosane, dúvidas. né? Suzana. 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 Uma das coisas que sempre me afastou das religiões é o fato de uma achar que é melhor que a outra, né? A minha pergunta é assim, qual a visão, né, da Igreja Adventista em relação a isso? Porque, e se, né, já é junto a pergunta, se uma pessoa que não tem religião, mas acredita em Deus, na forma como concebe, se ela também, para os adventistas, seria salva ou não. Porque, na verdade, assim, um dos questionamentos sempre foi esse, como cada um que prega a sua religião acha que a sua é melhor que a dos outros, as pessoas que não têm religião muitas vezes pensam isso. Se eu praticar o bem, eu não preciso necessariamente de um dogma, de uma religião. Eu posso praticar, porque a gente também vê muito isso, gente que tem religião, mas não pratica o bem. Uhum. Então, isso é uma pergunta. E, assim, o que a Igreja Adventista pensa sobre isso? A Igreja Adventista ensina que a salvação ela é através de Cristo mediante a fé, independente de igreja. Se eu disser para você, ou se os adventistas ensinassem que você, para ser salvo, tem que ser um adventista, como se salvaram as pessoas que viveram antes de surgir a Igreja Adventista? Sim, mas eu digo assim, tem que ser cristão, tem que acreditar em Jesus Claro, Cristo. aí vem um ponto. Só Jesus salva. Então eu sou salvo em Jesus Cristo e por Ele. Agora, se eu não creio em Jesus Cristo como meu salvador pessoal, para mim não há salvação. Então, salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. E isso independe de igreja. Agora, a igreja tem um papel importante? Tem, fundamental. E qual é o grande papel da igreja? A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja que tem que apontar o caminho. É a igreja que dá a ética do reino, a ética do cristão. E a igreja tem que dizer o que é certo e o que é errado, com base na Bíblia. Daí vem a função da igreja. Então a função da igreja é arrebanhar as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e ajudá-las na sua jornada espiritual. Essa é a função da igreja. Agora é claro que a salvação independe de uma placa de igreja, certo? Obrigada. Graziele, é isso? Graziele, por Daniele. favor. Desculpa, Daniele. Eu tenho uma dúvida, pastor, a respeito do Manual da Vida Eterna. Quem acredita em Jesus Cristo só pode usar como referencial a Bíblia, porque a gente tem no Espiritismo o Evangelho segundo o Espiritismo e existem outras literaturas também que falam de Jesus, mas eu queria saber assim, qual é o diferencial da Bíblia em relação a esses livros. Muito boa a sua pergunta. Qual é o diferencial da Bíblia? Nós cremos que a Bíblia é um livro que foi produzido pelo próprio Deus. Nós temos cerca de 40 escritores, mas o autor é Deus. Porque, segundo ela mesma informa, Deus escolheu esses homens, a Bíblia os chama de santos homens, para que eles registrassem a história sagrada. O que é a história sagrada? É o trato de Deus com o seu povo desde o Jardim do Éden. Agora, por que a Bíblia ela é mais do que um livro de história, mais do que um produto de uma cultura? Se você pegar hoje os livros que as pessoas valorizam hoje, por exemplo, os escritos de Platão, certo? Platão escreveu várias obras, né? Você tem alguns escritos de Platão e você vai encontrar, quem sabe, aí 25, 27, 30 manuscritos do que ele escreveu. Aí você pega a Bíblia, você vai encontrar 25 mil manuscritos dela ou das partes dela. Então não existe historicamente nenhum livro mais confiável do que a Bíblia. E outro detalhe, os escritores escreveram num período de 1500 anos. Agora, como pode você pegar um Moisés lá da era do Egito e depois um João do Império Romano e eles estarem falando a mesma coisa sem nunca terem se conhecido e viverem em culturas completamente diferentes, numa situação totalmente diferente, e tudo que você lê na Bíblia parece uma nota única. Então essa unicidade da Bíblia é também uma prova do seu diferencial. Então o produto do cristianismo é a Bíblia Sagrada.
É por isso que a gente tem só nela o referencial. Muitos escreveram sobre ela. Agora, esses escritos sobre ela terão validades na medida que eles estão escrevendo de acordo com ela e não divergindo do que ela coloca. E o próprio Jesus utilizou a Bíblia para Claro, estudar. sim. O próprio Cristo, ele citou várias vezes o Antigo Testamento. Essa é uma evidência também de que esse livro tem o apoio dos céus. Ok? Obrigada. Adonai, pois não? Qual é a pergunta ou contribuição, né? É uma pergunta, pastor. São 40 pessoas, né? Cerca de 40 Cerca escritores. de 40 pessoas que escreveram. Eu queria saber, pastor, como foi feita a junção desses livros? Esses livros estavam todos juntos? Como foi feita essa junção para montar a Bíblia hoje? Como que esses livros... Excelente pergunta. Muitas pessoas têm essa curiosidade. Então, funcionou assim. O último a escrever no Antigo Testamento foi o profeta Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias morre 400 anos antes do nascimento de Cristo. Então, do ano 400 antes de Cristo até o nascimento dele, você não tem a voz profética. Você não tem nenhum profeta nesse período. É o que os teólogos chamam de as centúrias silenciosas. Foram 400 anos onde não houve voz profética. Então, nesse período, os judeus, que era o remanescente do povo de Israel, que eram 12 tribos, dessas 12, 10 foram destruídas pelo Império Assírio, em 722 a.C., sobraram 2. Essas 2 foram para a Babilônia, em cativeiro, ficaram 70 anos. De lá só voltou um pouco desse povo, que é o que nós chamamos de judeus, porque era parte da tribo de Judá. Esses judeus eram os responsáveis pelos oráculos sagrados, porque Deus confiou ao povo de Israel o registro da história sagrada. Então, nesses 4 séculos antes do nascimento de Cristo, surgiu um movimento, um grupo, chamado a Grande Sinagoga. Eram eruditos judeus nos oráculos, nos escritos bíblicos, e eles então começaram a coletar tudo o que havia sido escrito, desde Jó, que é o primeiro livro que nós temos produzido no Antigo Testamento, escrito por Moisés. Então, tudo que Moisés e os profetas escreveram, eles foram coletando e foram comparando texto com texto para dizer, olha, isso aqui é do profeta Moisés, esse aqui é o que Davi escreveu, isso aqui é o que Salomão escreveu, isso aqui foi Daniel quem escreveu. Então eles pegaram esses grandes homens a quem Deus usou no passado e juntaram suas coletâneas. 39 livros. Tá? Graciele? Tem um versículo aqui que entra em contradição com o cumprimento da lei, né? Que é em Gálatas 5, versículo 4, que fala assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Que lei é essa? É o que Paulo está dizendo. Nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Então havia um grupo lá em Gálatas que começou a querer ser salvo pela prática das obras, pela prática da lei. Então, se você pensa guardar os 10 mandamentos para ser salvo, você está errado. Você está tentando o impossível, porque a salvação não é pelas obras. A gente não guarda os 10 mandamentos para ser salvo. Somos salvos. Você é salvo para guardar os mandamentos. É uma coisa muito diferente. Parece simples, mas não é. Então, quem aceita Cristo como Salvador pessoal e se entrega a Ele, não mata. Por que eu não mato? Porque eu quero ser... Não, porque eu aprendi com Jesus Cristo a amar o próximo. Eu não roubo. Eu não tiro dos outros o que é dos outros. Você está entendendo? Então, a prática da lei, ela se cumpre porque Cristo foi entronizado. Aí essa obediência tem valor. Mas em Gálatas, lá na igreja da Galácia, eles estavam pregando um outro evangelho, diz Paulo. Vocês estão seguindo um outro evangelho, que não foi o que eu ensinei para vocês. Vocês estão ensinando que a pessoa tem que praticar a lei para ser salvo. E isso é salvação pelas obras. Então é isso que Paulo está dizendo aí. E Ana? Eu fico muito confusa quando eu ouço o senhor dizer assim, deixa a Bíblia se interpretar por si só. Vamos voltar lá no primeiro exemplo de Paulo e Tiago, né? São antagônicos.
o que está dizendo lá Certo. naqueles 2 versículos, né? Se eu for deixar a Bíblia ser interpretada por si só, como é que vai ficar minha cabeça? Uma coisa fala que não existe fé sem obra e o outro fala que você precisa da obra para ter fé. Mais ou menos isso. Aham. Então, eu fico muito confusa com isso. Eu acho que essas interpretações, assim, a meu ver, naquele primeiro exemplo, necessita de alguém para poder fazer essa interpretação. E aí me vem uma dúvida maior ainda. Nós dois seres pensantes, podemos interpretar um versículo de formas diferentes. E aí? Quem está certo? Eu ou você? Ok? Nós não tivemos tempo aqui, mas eu simplesmente dei um lampejo no assunto. Para nós chegarmos às conclusões que a Bíblia quer que nós cheguemos, a gente tem que pegar Romanos 3, 28, ir lá para a carta de Romanos, para o capítulo 3, ler o capítulo 3 e depois ler o livro de Romanos. Aí você entendeu o que Paulo quis dizer. Porque veja, se em Romanos 3, 23, Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que é que em Efésios 2, 10, Paulo diz assim, Efésios 2, 10, nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Você entendeu? Então, aquilo que Paulo aparenta estar dizendo, nós temos que olhar para o que o autor diz no livro como um todo. Então, isso é olhar para o contexto imediato, depois para o contexto amplo. Então, se a Bíblia não ensina, então, e Paulo parece estar ensinando, então ele não está ensinando de fato. É só uma impressão que eu tive. E essa impressão se desfaz quando eu vou para o texto. Então, qualquer pessoa que lê a carta de Romanos, e depois o que Paulo escreveu sobre obras também, ele vai concluir que Paulo está dando uma ênfase naquele verso contra a salvação pelas obras, e não que a obra não seja importante. Tiago, por outro lado, que escreveu uma carta só, e você quando lê os 5 capítulos do livro de Tiago, você vai perceber que Tiago não está falando contra a fé. Ele também prega a favor da fé. Ele só está enfatizando de que se você tem fé, ela vai ser evidenciada na prática das boas obras. Então, o que Tiago busca é uma coisa, o que Paulo busca é outra, mas elas não são antagônicas. E eu só posso concluir isso quando eu analiso o texto dentro do seu contexto, em Romanos e em Tiago. Então é por isso que, de fato, existem textos que são necessários um aprofundamento. Agora, sem esse aprofundamento, eu posso ficar com uma visão parcial e achar que há conflitos. Mas quando eu vou para o texto, eu descubro que não há. Como eu dei um exemplo para você. Se Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que ele disse em Efésios 2,10 que nós somos criados para boas obras? Bom, então ele está querendo dizer outra coisa em algum lugar. É assim que a gente vai chegando a um consenso da Bíblia. Tá? Mas é um exercício, viu, Rihanna? É verdade, é um exercício. Por melhor que seja, eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder que esse livro tem. Você nunca vai encontrar um outro livro que faz o que esse livro faz. Esse livro tem o poder de pegar um ébrio e fazer dele um pai de família responsável. Ele pega uma mulher que vivia lá nas drogas, na prostituição, e faz dela uma mãe responsável, uma esposa fiel. Ele pega alguém que pensava em se suicidar, tirar a vida, e enche a vida da pessoa de significado. Esse livro faz isso pela gente. Ele pega uma criança e coloca no caminho do crescimento, da bênção do Senhor, da bênção para o próximo. Então, esse livro é extraordinário. E eu queria que você pensasse nisso. Qual é o apreço que você tem por esse livro? Quanto você ama esse livro? Quanto tempo você tem gastado com esse livro? Enquanto ouvíamos essa música, eu queria que você pensasse e que você tomasse hoje a decisão de dedicar mais tempo com esse livro sagrado.